Então vamos. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser novo homem pelo teu poder renascer. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Bom, gente, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou pedir para a Magda fazer a nossa oração de inicial. Magda, por favor. Alô, Magda, Magda? microfone. Oi, está ouvindo? Agora estamos ouvindo. Então vamos abaixar a nossa cabeça e pedir ao Espírito Santo de Deus que venha nos ungir com a vossa presença, trazendo a sua luz, nos enchendo do vosso amor, da nossa sabedoria, trazendo sabedoria, do vosso discernimento, da vossa paz. Nos enchendo com a sua presença, Senhor, em nossa mente, em nossos ouvidos, nos nossos corações, e faça também da nossa alma a vossa morada. Vem, Espírito Santo de Deus, vem nos ungir com a sua presença e vem nos tornar cada vez mais pessoas de Deus. E vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a nossa mãezinha do céu que também esteja presente conosco, afastando todas as coisas ruins, as coisas do mundo, que não é divino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos com Deus que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Eu falei para vocês a semana passada, é muito importante que quando a gente estiver fazendo oração, que vocês no seu íntimo realmente peça ao Espírito Santo, peça a presença dele nessa reunião, peça que ele fale com você. Nós estamos aqui reunidos. Eu sempre digo para as pessoas, quando eu faço o grupo da pastoral, toda a minha reflexão ela é para mim. Porque eu entendi que a obra não é nossa. Eu faço a reflexão daquilo que é para mim. Quando eu leio a palavra, eu vou dizer o que aquela palavra fala para mim.
coisa, para a gente fazer uma reflexão. Né? O que eu preciso? Repete aquele erro que nós tivemos. Quando a gente repete, erra novamente, pesa muito. Pesa muito. Diferentemente do nosso dia a dia. Que a gente erra, erra. E continua. E aquilo ali não. O que eu tenho que eu preciso mudar? O que eu preciso mudar com a minha família, os meus empregados? O que eu preciso mudar? O que eu preciso mudar na minha vida, na minha igreja? Nós temos tanta coisa que a gente precisa fazer. E o passo da semana passada foi exatamente isso. Relembrando, porque a gente sempre vai no começo das reuniões daqui para frente, nós vamos relembrar os passos passados. Relembrando o passo passado, o que é o admitir, ele é um passo, como eu falei para vocês, solitário. Ninguém consegue fazer você admitir. A admissão é tua. É você realmente que para e fala assim: epa, eu preciso mudar. Eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu preciso. Eu estou errado. Eu preciso mudar. E eu quero mudar. E eu preciso de ajuda. Então, pessoal, tem alguém com o som ligado aí que está... Desliguem o som, por favor. Então, é um passo realmente que a gente precisa ter humildade para fazer ele. Eu preciso de humildade. Já imaginou eu falar que eu sou errado? Eu nunca me acho errado. Quando eu entrei na pastoral da sobriedade, inclusive, eu falava muito isso na minha casa. Oh, mas vocês querem que eu mude com essa idade? Não tem mais o que mudar. Tem sim. Eu mudei, continuo mudando e vou mudar até a minha morte. Em todo momento em que eu enxergar que eu errei, que eu fiz alguma coisa diferente, eu vou buscar realmente fazer com que isso aí não aconteça mais. E é o que Deus espera de nós. Ele sabe que nós vamos errar. Isso é normal, natural da gente. A palavra da semana passada falava isso. O pecado mora em nós. Mas Deus quer que nós lutemos para não errar. Deus quer que a gente esteja sempre lutando, fazendo o máximo para não errar. E para a gente fazer isso, a pastoral veio me ajudar. Ela me ajudou muito nisso aí. Porque quando a gente realmente tem consciência de que nós erramos, nós não sabemos o que fazer para consertar. E o mundo não tem interesse que a gente mude. O mundo, ele é realmente o inimigo. Ele não tem interesse que você seja diferente. O inimigo adora que a gente erre, adora que a gente peque. Ele não tem interesse. Então, gente, é um passo importante. É ele que faz você entrar nesse caminho de salvação, nesse caminho de mudança. É ele que faz realmente com que você seja uma pessoa melhor para todos, e inclusive para você mesmo. Admitir. Um passo muito importante. E hoje nós vamos fazer um segundo passo, que chama-se confiar. Eu passei para vocês a semana passada a palavra que nós vamos utilizar nesse passo de hoje. Ela está em Marcos 10, de 46 a 52. Como hoje nós não conseguimos arrumar a música ainda, eu vou cantar mais um pouquinho. Aleluia, aleluia, amém.
direi. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. A nossa palavra de hoje chama-se A Cura de Bartimeu. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosas multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: Que queres que te faça? Rabone, respondeu o cego, que eu veja. Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Essas são palavras da salvação. Gente, eu pedi para vocês, eu passei essa palavra para vocês semana passada, para que vocês tentassem. Eu sempre digo que eu aprendi muito na pastoral a ler a Bíblia de uma forma diferente. Bíblia é a maneira que Jesus conversa conosco. Eu realmente sempre tento ler a Bíblia dessa forma. Eu peço a presença do Espírito Santo, eu leio uma, bem pausadamente, duas, às vezes três, e vou anotando o que aquilo fala para mim. Porque a gente tem uma mania de falar o que essa palavra fala para todos. Não. Se vocês um dia fizerem uma experiência dessa, vocês vão ver que a palavra não é estática. Ela fala diferente para cada pessoa. E na realidade, vocês vejam bem uma coisa. São 16 anos que eu faço pastoral da sobriedade. 16 anos, semanalmente. O único momento que nós paramos foi esse ano por causa da pandemia. Há 16 anos, semanalmente, eu leio essas palavras. E tenho que refletir sobre elas. E gozado, veja bem uma coisa. Em 16 anos, quantas coisas novas a palavra foi me passando. Quantas vezes? Não é diferentemente, eu não tenho o mesmo raciocínio que eu tinha quando eu li a primeira vez. Não, a palavra vai mudando, ela vai te dizendo coisas novas. Se você olhar para ela realmente e pensar o seguinte: o que fala para mim? Para mim, não é para os outros. Então eu vou tentar fazer uma reflexão com vocês dessa palavra, que é o que essa palavra fala para mim hoje. O nosso passo chama-se confiar. E, obviamente, por que a cura de Bartimeu tem a ver com confiar? Confiar, na realidade, é a fé. Você só confia se você tiver fé. E o cego, na realidade, ele representa exatamente aquilo que as pessoas definem como fé, que é acreditar naquilo que eu não vejo.
Mas eu gosto muito dessa palavra. Deus me falou muito forte por várias coisas. Porque é gozado isso. Às vezes a palavra de Deus, dependendo da forma que você lê, ela não tem a mesma interpretação. Mas olha, especificamente hoje, veio para mim uma coisa que Bartimeu estava sentado à beira do caminho. A beira do caminho significa uma marginalização. Ele estava realmente nas beiradas. Era um cego realmente marginalizado, porque naquela época realmente as pessoas com deficiência, seja cegueira ou qualquer outra coisa, eram marginalizados realmente, eram considerados até impuros. E ele estava à beira do caminho e ele ouviu falar que Jesus estava passando ali. Você imagina que naquela época todas as pessoas, quantos milagres eles viram, e Bartimeu não viu nada. Mas ele teve ali a certeza, a confiança de que era Jesus que tinha condições de ajudá-lo. E gritou de uma maneira forte, gritou muito. E quando ele gritava, a palavra diz uma coisa que a gente tem que pensar. Muitos o repreendiam. Gente, quantas vezes na tua vida, certo? Você teve... Porque as pessoas o repreender é o mundo. Quantas vezes o mundo realmente vai te repreender se você tiver... algumas pessoas vão falar assim, por que você está assistindo esse negócio aí? O que é isso? Para! Tanta coisa boa para fazer, a novela para você assistir. Você vai ouvir um cara, um barbudo falar para vocês lá. O mundo faz isso. Nós vamos ver isso em outras palavras, em outros trechos bíblicos que embasam os outros passos. O mundo criticando, o mundo repreendendo. E essa questão da repreensão, do mundo criticando, nos leva a uma... A gente tem que pensar o seguinte, será que eu também não faço isso? Será que eu também não critico, não repreendo? Não critico? Nós somos muito críticos, né? Muito críticos. Então, a gente tem que pensar, Deus está falando, mostrando para nós que isso existe, isso está no mundo, isso está aqui. Para tudo que nós fazemos, realmente temos gente recriminando, repreendendo. Mas Bartimeu não, em momento nenhum ele desiste. Em momento nenhum. Ele tinha aquilo que o passo de hoje fala. Ele tinha a certeza, a confiança de que era Jesus que tinha condições realmente de ajudá-lo. E como ele tinha essa certeza, essa confiança, ele não parou de gritar, ele não parou. Ele gritou e gritou muito alto. Aí, a Bíblia diz o seguinte, a palavra diz, Jesus parou e disse, chamai-o. Gente, por que Jesus não foi até lá? Por quê? Estava pertinho, por que Jesus não viu ele gritando, um cego? Por que não foi até lá? Nós vamos ver muito isso na palavra de Deus, que Jesus quer que a gente faça a nossa parte. Ele conseguia ir até Jesus. Então Jesus queria que ele fosse. E falou, chamai-o. Aí outra coisa que eu gosto muito nessa palavra realmente é a questão da capa. O cego, naquela época, a capa era um tipo de proteção para sol, para chuva, para sujeira, eles praticamente se cobria com aquela capa. E quando Jesus o chama, ele joga aquilo fora. Isso tem um significado muito importante. Tira a sujeira de mim. Jesus me chama. Eu preciso me limpar. Eu preciso tirar a minha sujeira.
E aí, quando ele chega a Jesus, ele foi ter com Jesus, Jesus pergunta-lhe: que queres que te faça? Gente, vocês acham que alguém que estava ali tinha dúvida do que Bartimeu queria? Um cego gritando: Jesus, tem misericórdia de mim. Ninguém tinha dúvida do que ele queria. Que ele queria um milagre, de que ele queria realmente ser sarado da sua cegueira. E principalmente Jesus. E por que Jesus pergunta para ele? Isso, gente, o que eu vou falar agora é aquilo que eu acredito. O que Deus me falou em todo esse período de pastoral da sobriedade, período de leitura. Jesus quer que nós verbalizemos. Fale. A Bíblia diz, fale. A gente tem uma mania, não sei se vocês têm a mania, vocês já experimentaram a diferença entre você rezar um pensamento e rezar verbalizando? É diferente. Uma vez uma pessoa me falou uma coisa que eu gostei muito. Na tua cabeça, nos nossos pensamentos, nós não temos controle. Passa qualquer coisa, qualquer porcaria. Quantas vezes você estava na missa, às vezes você estava indo na procissão para a comunhão e passa porcaria na tua cabeça. E passam coisas que não são de Deus e passam na tua cabeça. Agora, você só fala o que você quer. Você não pensar, você pensa coisas sem você realmente querer. Mas falar, você só fala o que você quer. Ninguém pode forçar você a falar alguma coisa. Quando você reza, quando você fala com Deus, é você que está falando. Ninguém está fazendo nada, é você. E é importante falar. A Bíblia tem trechos em que eu vou mostrar para vocês durante os 12 passos, que isso aí fica muito claro para mim. Ficou muito claro e eu uso muito isso. Quando eu realmente converso com Deus, eu falo. Às vezes eu brinco que eu digo que, graças a Deus que hoje os carros da gente tem aquele vidro escuro, né? Mas eu converso com Deus o tempo inteiro. Eu falo com Ele. Então muitas vezes alguém me vê dirigindo assim e vê eu falando. Eu estou falando com Deus. E temos que falar. Então essa palavra, aí ela tem uma outra coisa que... Aí que é a coisa que mais mexe comigo. Jesus fala assim: vai, a tua fé te salvou. Semana passada nós falamos muito essa questão de salvação. O que nós temos feito pela nossa salvação? O passo da semana passada é um caminho. Você entrou num caminho de salvação. E hoje Jesus está falando o seguinte: é a tua fé que você precisa ter para que você seja salvo. Tenha fé. Acredite. Confie. Confie. Porque isso é importante. E aí, no mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus. Quer dizer, as graças que nós temos, as bênçãos e as graças, os milagres de Jesus na nossa vida, nós temos que ter agradecimento por isso. Quantas vezes você já teve realmente um milagre, alguma coisa, uma bênção na tua vida, e você no outro dia você nem lembra mais. Você nem lembra, você nem vai na igreja para você agradecer. Essas coisas você tem que guardar, o que Deus faz na tua vida. E para você guardar, siga Deus, siga Jesus. Bom, essa foi a reflexão da palavra. E então, como eu mostrei para vocês, ela mostra muito exatamente o passo. Confiar. Confiar é fé. E fé é um negócio muito difícil, né, gente? Como é difícil ter fé?
Porque fé, nós somos muito racionais. E fé não tem nada de racional. É simplesmente acreditar. Eu falei para vocês ali agora há pouco que as pessoas falam muito isso. Eu já perguntei muitas vezes para as pessoas: o que é fé? A fé é acreditar naquilo que a gente não vê. Ok, eu acho que é isso. Mas é só isso? É só isso. Se eu tenho fé, se eu acredito em Deus, eu tenho fé. Se eu acredito na palavra dele, por que eu não sigo? É fácil falar que tem fé. Ah, eu acredito em Deus. Tá, todo mundo acredita que Deus existe. Mesmo aqueles que se dizem ateus, a hora que a boca aperta, a hora que uma doença bate nele, na família, pode ter certeza que ele pensa em Deus e busca Deus. Todo mundo tem isso. Todo mundo acredita em Deus. Agora, se eu acredito em Deus, eu tenho que seguir os seus mandamentos. Eu tenho que tentar fazer aquilo que Deus quer que eu... aquilo que Jesus mostrou para nós que nós temos que fazer. Jesus mostrou uma coisa muito importante, né? Porque quando o Moisés estava levando realmente as pessoas pelo deserto, e quando realmente ele pegou os 10 mandamentos, os 10 mandamentos foram coisas assim muito específicas, muito pontuais. Por quê? Porque era exatamente o que acontecia naquela época. Eles estavam no deserto, em barracas, dormindo um do lado do outro. Então tinha que ser uma coisa muito assim: não matarás, não roubarás, não desejará a mulher do próximo. Tinha que ser coisas muito pontuais. E quando Jesus veio, ele falou assim para nós assim, falou assim, o único mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E essa é uma verdade. Porque se você amar realmente ao próximo como a ti mesmo, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai trair. Esse é o mandamento. Eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu tenho que seguir isso aí. E o amor, Jesus nos ensina o amor. Quantas pessoas que eu tenho encontrado na minha vida que têm dificuldade de dizer eu te amo. Quantas pessoas? Que dificuldade, meu Deus do céu. Ah, não consigo falar eu te amo para minha mãe, para o meu pai, não consigo. Toda vez que eu chego lá, eu vou falar com ele, eu não consigo. Que dificuldade que é essa? Eu já tive pessoas que frequentaram a pastoral lá em Rondonópolis, e que eu falei muito sobre isso, e que eu falei uma vez para eles, falei, olha, depois que a pessoa morreu, ela não te escuta mais. Não adianta você falar que ama, porque ela não te escuta mais. E outra, ela não precisa mais do teu amor. Ela precisa do teu amor agora. Ela precisa do teu perdão agora. Não é realmente o dia que ela estiver num caixão. E teve um rapaz que a esposa faleceu e ele me agradeceu muito por isso. Ele falou, seu João, quando a minha esposa estava no caixão, eu lembrava exatamente disso. E eu tinha mudado. Eu tinha mudado. O Air e a Gesilda, que são as pessoas que começaram comigo na pastoral lá em Rondonópolis, o Air tinha um testemunho muito lindo que eu achava. Ele falava assim, eu não consigo, ele tem 2 filhas. Eu não consigo passar um dia sem falar para minha filha, eu te amo. Por que essa dificuldade? Gente, falar eu te amo é a mesma coisa de andar de bicicleta. Quando você anda de bicicleta a primeira vez, você não está acostumado, dói a perna, dá falta de ar. E quando você fala eu te amo, no começo é difícil. Depois torna-se normal, natural. E o amor, gente, a gente tem que entender que ele não é para quem merece.
A gente tem uma mania de querer. Eu só quero amar aquela. Eu tenho 2 filhas maravilhosas, perfeitas em todos os sentidos, lindas, nunca me deram problemas, sempre foram muito bem na escola, nunca tiveram nenhum tipo de bebida, de cigarro, nunca. Então, falar eu te amo para as minhas filhas é fácil demais, é muito fácil. Agora, o difícil é falar para o filho que te traz problema, que te traz preocupações. Isso é que é difícil. Mas a gente precisa fazer isso aí. Porque esse eu digo, vou voltar a dizer, confia em Deus. Então eu acredito em Deus. Então faça o que Ele te pede. Faça. Senão você não tem fé, senão você não acredita. Porque falar só que acredita que existe Deus é muito fácil. É muito fácil. Mas o que eu faço? Eu falo às vezes para as pessoas, a gente deixa de fazer muita coisa na nossa vida porque a gente sabe que existe uma justiça, porque existe lei, e a gente não faz. Pô, mas espera aí, e a minha salvação? Por que eu tenho que fazer a minha mudança? Por que eu tenho que fazer a minha conversão? O que é conversão? Conversão é uma mudança de rumo. Às vezes a gente vai na estrada e diz assim, conversão à direita a tantos metros. É mudar o rumo, fazer diferente, sair da onde eu estou indo. Isso é conversão. Ter fé é uma coisa, como eu falei, difícil, porque a gente pensa sempre do lado racional, e fé não tem nada de racional. Fé é simplesmente acreditar, confiar e depender. A gente tem que depender de Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui na pastoral. Eu não consigo fazer uma reunião da pastoral sem solicitar, pedir a presença do Espírito Santo. Eu dependo. Porque eu sei que sem ele eu não consigo. Quando eu viajo, toda viagem que eu faço, eu rezo. E se eu não rezar, vai me dando uma coisa, vai me dando uma sensação horrível. Eu preciso rezar, pedir para Deus entrar no meu carro, pegar na minha mão, dirigir para mim. Essa é a minha parte, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Porque Deus vai me livrar das fatalidades. Agora, dirigir de uma forma correta, com pneus bons, de preferência de dia, não ultrapassar em lombada, em curvas, isso é minha obrigação. E Deus vai me livrar do quê? Das fatalidades. Eu tenho um primo, ele estava indo na estrada, um outro carro na outra pista de lá veio, bateu no meio da estrada, lá tinha um mureta lá, bateu, veio e caiu em cima dele. Ele não estava correndo, não estava fazendo nada. Isso é fatalidade. É nisso que eu acredito. É nisso que está a minha confiança. Em realmente depender de Deus, porque é Ele que vai me salvar disso. Uma coisa importante que a gente tem que entender também é o seguinte: existem algumas coisas que são sinais de falta de fé. Medo, por exemplo. Se você tem medo, me desculpa, isso aí é falta de fé. Ah, mas medo às vezes é precaução. Não, lógico, a gente está falando de... Uma vez em Pedra Preta, que nós temos um grupo lá, uma senhora, o filho dela saía à noite para as baladas e ela falava para mim assim: seu João, eu não durmo enquanto meu filho não chega. E eu falei para ela, dona Maria, isso é falta de fé. Porque não resolve nada a senhora ficar acordada.
Se for acontecer alguma coisa para o teu filho, vai fazer essa hora acordada ou dormindo. Então, acredite em Deus, que ele confia nele e deixa isso acontecer. Uma coisa que a gente tem que pensar muito, por exemplo, na questão, a criança, ela é o maior exemplo de confiança. Presta atenção, por exemplo, uma criança, quando ela sobe numa coisa alta e chega uma pessoa e fala, vem, pula. Ela não pula. Mas se vier o seu pai, a sua mãe, erguer os braços e falar assim, pula, meu filho, ela pula. Isso é confiança. Isso é confiança. É isso que nós temos que entender. Deus é meu pai e ele vai estar ali para me socorrer, para me segurar, para me cuidar, para não deixar acontecer as coisas comigo. Porque é essa fé realmente que faz um milagre. Medo. Eu tenho uma definição de medo muito importante. Medo é uma arma do inimigo que destrói as nossas certezas. Quantas vezes, não sei se vocês já passaram por isso, vamos falar de viagem, você vai fazer uma viagem, você vai daqui a Chapada, e você faz isso sempre. E um belo dia, não sei porquê, você fica com medo daquela viagem. Mas por que razão? Por que razão? Se eu confio em Deus, eu não posso ter medo. Outra coisa que é um sinal de falta de fé é solidão. Eu sempre digo que uma vez a minha esposa me ligou, eu estava dirigindo e eu tenho, né, o Bluetooth, a gente conversando. Ela falou assim, você está com quem? Você está sozinho? Eu falei, não. Ela falou, quem está com você? Eu falei, eu nunca viajo sozinho. Eu tenho Deus comigo, Nossa Senhora comigo. Então é isso. Eu não posso ter medo, eu não posso me sentir só. Se eu acredito em Deus, realmente eu não posso me sentir só. Porque a palavra diz o seguinte, ele falou assim, eu vou estar com você sempre. Em todos os momentos eu vou estar com você. Por que eu vou ter medo? Por que eu vou me sentir sozinho? Então, isso é para a gente pensar, gente. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer sobre a fé, vocês já notaram que a fé é uma coisa, ela é contagiosa. Você já notou uma vez, às vezes você está na igreja, em algum momento. Eu cito a igreja porque às vezes você vê, por exemplo, o Setúbal faz uma coisa que eu adoro, né? Ele ajoelha para comungar. É um ato de fé dele. E aquilo me emociona e me contagia. Demonstrar a tua fé é uma coisa muito importante. Nós vamos ter um passo chamado professar a fé. Mas como nós estamos falando do confiar hoje é a fé, eu estou até antecipando disso. Fé é uma coisa que emociona e contagia. Vocês já notaram, por exemplo, vamos falar de Canção Nova, por exemplo. A Canção Nova, quando está tendo uma pregação, o que a câmera procura? As pessoas que estão emocionadas, que estão chorando, que estão... Por quê? Porque é isso aí que mexe com a gente. Essa fé. Muitas vezes a pessoa nem tem muita fé. Até porque uma vez tem um rapaz que falou assim, eu não vou mais na igreja não. Porque eu cheguei lá, vi um cara lá que deve para todo mundo, faz mil bagunça e tal, ele com o braço levantado lá rezando para Deus. Eu falei, cara, é a fé dele, certo? Olhe para isso com carinho. Jesus não veio aqui pelos bonzinhos, não. A gente que é crítico demais. Jesus veio aqui por todos e principalmente
dependentes, para as pessoas erradas. Uma coisa que eu queria falar para vocês hoje sobre, eu não sei se vocês têm algum problema na família, alguma dependência química, eu não sei. Mas a pastoral realmente é muito importante para essas pessoas. Por quê? Porque na realidade essas pessoas precisam de Deus. Eu sempre falo nas clínicas, vocês sabem o que vocês têm que fazer. Vocês sabem que vocês precisam sair daqui e buscar Deus em primeiro lugar. Certo? Você tem que buscar Deus, você tem que evitar as companhias. Mas eu sei que o mais comum na realidade é o alcoolismo. E o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: existem dois tipos de alcoolismo. Existe o alcoólico e existe o alcoólatra. O alcoólatra é aquele que tem uma dependência realmente. Ele tem que acordar de manhã e tomar uma pinga, porque senão ele treme o tempo inteiro. E o alcoólico é aquele que se ele não beber, não acontece nada. Mas quando ele bebe, e ele acaba bebendo sempre, a bebida acaba trazendo um monte de consequência na vida dele. Certo? Ele acaba batendo o carro, ele acaba brigando com as pessoas, ele acaba batendo na mulher, batendo nos filhos. Mas como é difícil para o alcoólico admitir. Porque na realidade, se você um dia ouvir um testemunho no AA, por exemplo, você vai ver que o testemunho é o mesmo. Eles vão dizer para você assim: eu não achava que eu tinha problema. Por quê? Porque se eu não quisesse beber, eu não bebia. E é verdade. Se ele não quiser, ele não bebe. Mas ele bebe sempre. Ele bebe sempre. Então, quem tiver realmente parente ou quem tiver algum problema, faça esses 12 passos. Depois que acabar isso aqui, frequente os grupos de autoajuda, que são muito importantes. Não precisa ser só a Pastoral da Sobriedade, pode ser a AA. Quem tem problemas de outros tipos de drogas, tem o NA, que são muito importantes para você realmente se conscientizar e poder fazer o primeiro passo, que é ele que começa a tua mudança. Gente, esse é o passo de hoje, é confiar. Se você pensa, olha como a psicologia da Pastoral da Sobriedade ela é importante. Eu sou apaixonado por isso. Né? Para você realmente entrar no caminho dos 12 passos, você tem que admitir, e é um passo que você faz sozinho. Ninguém faz para você. Eu é que tenho que falar realmente, eu que tenho. Quantos dependentes químicos a gente conversa, que ele chega um dia, ele fala assim, não dá mais. Ele pede ajuda, seja para a família, seja para a igreja, ele pede. E esse é o bom sinal, é aquele que vai, entra numa clínica e aproveita a abstinência, aproveita a lucidez, a sobriedade para poder mudar. Esse é importante. Muito bem, então, admitir, é sozinho, eu que faço, eu entro no caminho. Dali para frente, o caminho é de Deus. Eu preciso confiar. Se eu não tiver fé, eu não consigo ir para frente, eu não consigo fazer nada. Se você não tiver fé, você não faz nada. Se você rezar sem fé, não tem sentido. Se você vai na missa para ver as pessoas, sei lá, não vai ter sentido. Então, o confiar, eu passo imediatamente, a partir do momento que você entrou, vem o confiar. É a tua fé. Porque você vai precisar dela em todo o teu trajeto, em toda a tua vida. Amém? Pastoral da Sobriedade. Alguém quer complementar a nossa reflexão? Setúbal?
Boa noite, João. Só fazer uma colocaçãozinha, né? Que a fé ela não é fabricada, né? A fé é um dom de Deus que nós recebemos. Tem até lá, nós encontramos em Coríntios 12, né? O próprio Paulo, ele nos fala que há vários dons, mas um só Espírito. Há vários ministérios, um só Deus. E o Espírito distribui a cada um dom para o benefício de todos. Ele dá o dom da ciência, a outro da sabedoria, a outro da fé. Então, é um dom maravilhoso que nós recebemos e que ele deve ser trabalhado, né? Que ele deve ser cultivado. É como se fosse uma pequena semente que nós recebemos no nosso coração. Nós devemos adubar e regar essa semente para que ela realmente dê frutos para a nossa vida, para a vida da nossa família, para a vida dos nossos irmãos, né? E temos a fé, a gente, através da prática, nós também aumentamos a nossa fé, né? E principalmente através de ler, estudar e praticar a palavra de Deus, né? A Bíblia, onde Deus se manifesta completamente à humanidade, e a sua maior manifestação está em Jesus Cristo, né? O seu Filho unigênito. Também, orando e rezando, nós exercitamos e aumentamos a nossa fé. Uma das coisas mais importantes para nós trabalharmos a nossa fé seria, né, participar ativamente da missa, porque na missa ela é bem completa, né? Nós temos a liturgia da palavra de Deus, nós temos os cânticos, nós temos os louvores, né? E o mais importante que nós temos ali é a Eucaristia, onde, através da transubstanciação, o pão é transformado em corpo e o sangue e o vinho em sangue. Então nós temos ali a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, nós recebemos esse corpo e esse sangue de Jesus Cristo através desse sacramento maravilhoso, né? E também exercitamos a nossa fé, né? Aumentamos através da prática da caridade, que é um dos grandes dons, né? Tanto é que se nós pegarmos lá também em São Paulo, quando ele fala sobre a hierarquia dos dons, ele fala, e no final restará a fé, a esperança e a caridade, e a maior deles é a caridade. Então, fé é isso aí, né? Algo muito pessoal, particular. Devemos, né, acreditar em Deus, e quem acredita, ele pratica a palavra de Deus. Amém? O seu está mudo, Amém. João. O seu microfone. Ok. Tá ouvindo agora? Eu gostaria só de falar uma coisa. Diz que tinha uma pessoa uma vez procurou um sábio e para pedir conselho. E esse sábio estava sentado na frente de uma fogueira. E a pessoa chegou e falou: "O sábio, eu realmente..." E reclamou da vida, que ele estava cansado e citou realmente que ele ia se afastar da igreja, que ele não estava mais se sentindo bem na igreja. Aí, o que você acha que eu devo fazer? E o sábio olhou, só não olhou para ele, ficou olhando para a fogueira, pegou uma varinha, pegou uma brasa e pôs do lado. E ficou olhando para a brasa. E ele olhando para a brasa também. Aí aquela brasa foi perdendo o calor e foi escurecendo. Quando ela estava praticamente pretinha, o sábio pegou ela de novo e pôs ela do lado junto com a fogueira e ela se encandeceu. O que eu quero dizer para vocês com isso aí? Busque a tua fogueira. Busque. Porque se você se afastar, quem que é a tua fogueira? A minha maior fogueira realmente chama-se Eucaristia. É a minha maior fogueira. Mas a minha família é uma grande fogueira para mim. A pastoral da sobriedade é uma grande fogueira para mim. É ela que me torna mais forte, que me torna realmente mais confiante, que me faz eu ir para frente.
Tem uma história também que eu vi esse dia, eu até hoje escrevi para falar para vocês, que chama-se A Loja de Deus. Uma pessoa chegou, passou num coisa, tinha escrito A Loja de Deus. E ela entrou. Chegou lá, estava escrito assim: vendemos todos os dons de Deus. Aí ela pegou o vendedor e falou assim: escuta, mas os dons de Deus que você vende? Ele falou: é. E quanto que custa? Ele falou: nada. Tudo é de graça. Aí ela olhou assim, tinha pacotes de fé, vidros de esperança, jarros de amor, jarros de sabedoria, perdão e muitos outros dons de Deus. Ela falou assim: bom, mas já que é de graça, então faz o seguinte, me dá o maior jarro de amor que você tem, eu quero uns 10 sacos de fé e muita salvação. O cara falou: pois não. Foi lá, pegou e trouxe um pequeno pacotinho que cabia na palma da mão. Aí ela falou assim: mas como é possível? Eu pedi. Eu vejo. João, fechou seu som, João. Botou o som dele. Oi. Não sei onde é que eu parei, mas. Então a pessoa pediu realmente. Hã? Parou no como é possível. Como é possível que Mas como é possível que eu pedi um monte de coisa e me dá um pequeno embrulho? Aí o cara disse para ele assim: olha, na loja de Deus nós não vendemos frutos, apenas a semente. Plante, cultive no teu coração, que você terá uma grande colheita. É o que o Setúbal falou da fé. Fé é uma semente. Se você guardar ela na gaveta, não vai virar nada. Mas se você plantar a semente numa terra preta, irrigar, pôr ela no sol, ela vai crescer e vai florescer. Lembre disso. A nossa fé é muito pequena, porque nós não temos essa clareza. Lembra, eu vou falar sempre para vocês do ser sóbrio. Clareza. Enxergue com clareza isso, que fica mais fácil você perseguir a tua fé. Quem mais, gente? Quem mais quer falar? Renato, Tabaré, Lázara. Nós temos 5 minutos. 5 minutos para fechar nosso horário. 5 para as 9. Esse passo não é tão simples, né, minha gente? Nós conhecemos o passo confiar na velha máxima de você acreditar naquilo que não vê. Isso é verdade. O João já nos trouxe isso. Só que a partir do momento que você passa a praticar, a fé aumenta. E vai chegar um momento que você vai passar a ver aquilo que você acredita. E esse passo, ele abre para todos nós uma porta muito importante, a porta da compreensão e do crescimento. Muitas vezes nós estamos sem fé porque nós exercitamos ela de maneira equivocada. Eu tenho visto, quantas pessoas eu já vi falar: meu Deus, que Deus nos abençoe para ganhar na Mega Sena. Já vi muita gente falar isso. Geralmente a gente só pede aquilo que realmente é o melhor para nós, assim, diretamente, né, no nosso entendimento. Mas realmente a gente nunca imagina, será que aquilo é o melhor para minha alma, para minha salvação? E aí eu pergunto para essas pessoas, né? Você está fazendo um contrato com Deus? Você está fazendo um acordo com Deus para te abençoar, para você ganhar na Mega Sena? Quanto que você vai devolver para ele? Você topa você ganhar na Mega Sena acumulada e devolver 90% e ficar com 10%? Não, é demais. E se você então ganhar um prêmio hoje na Mega Sena, cada um de vocês aqui, vamos colocar aí 5 milhões de reais. Ele vai me tornar uma pessoa melhor? Vai me tornar uma pessoa mais perto do céu, mais perto da minha família ou mais distante? Eu vou ter mais tempo para minha família, para os meus, para o próximo? Eu vou ter mais tempo para Deus? Para a obra de Deus?
Então, às vezes, a nossa fé ela diminui porque a gente não exercita ela da maneira correta. A gente pede o que a gente não precisa. A gente pede o que a gente não merece. A gente pede o que não vai nos levar para o céu, não vai trazer a nossa salvação. E aí o nosso exercício, às vezes, é da maneira equivocada. Então, eu perco a fé. A gente precisa realmente exercitar. A minha porta está aberta para compreensão e crescimento do que Deus quer de mim, do que Ele espera de mim. Porque também essa fé está nas coisas que nem sempre é o prazer, está também nas coisas que nem sempre é a felicidade. Às vezes a fé está numa morte, aceitar uma morte. E para finalizar, eu quero partilhar, eu tenho tantas coisas para partilhar em relação à fé, mas quero fazer uma partilha só. Há muitos anos atrás, muitos anos atrás, eu ouvi a minha mãe falar para uma funcionária nossa, a funcionária estava reclamando para ela, dizendo que a vida estava muito difícil, que não sobrava dinheiro para nada. Aí a minha mãe perguntou para ela: Irene, você é dizimista? E ela falou: Dona Maria, você só não escutou direito, né? Eu falei que não está sobrando dinheiro. A senhora está me pedindo para me ser dizimista, para me tirar mais dinheiro, é isso? E aquilo também ficou em mim. Aquilo ficou no meu pensamento. A minha mãe falou para ela: só faça se você tiver fé. Se você tiver fé, devolva realmente o que está no seu coração. Eu sou dizimista há muito tempo, eu e minha família. E teve um dado momento na minha vida, alguns anos atrás, eu já estava na pastoral, que chegou às contas do final do mês, vamos considerar 10x, eu tinha 7x, eu não tinha o dinheiro suficiente para pagar a conta do mês. E era o dia de devolver o dízimo. E eu imaginei, eu não posso devolver o dízimo, senão vai faltar 5x nesse mês. Mas o meu coração estava me dizendo, é para me devolver o dízimo. Aquilo batia muito forte em mim. E aí eu já estava na pastoral, falei: gente, eu confio ou não confio? Eu confio na misericórdia de Deus? Eu confio realmente que Deus é o Deus a todo momento? É o Deus da providência? Mas eu blindei, falei: eu vou devolver, não interessa. Se eu não conseguir pagar tudo bem, eu pago uma parte, nem que eu tenha que pagar juro de cartão, mas eu vou devolver o meu dízimo, que é o meu coração estava pedindo isso, mas eu não negociei com Deus aquilo. Eu não negociei. Eu devolvi o meu dízimo. E no final da missa, naquele mesmo dia, o meu irmão chegou para mim com um bolo assim de dinheiro e me falou: toma, entrega para a Rossella. E a Rossella iria fazer um projeto com o apartamento dele, que o apartamento nem tinha sido entregue ainda. E ele falou: esse dinheiro saiu, eu nem esperava que esse dinheiro saiu de um dinheiro e eu não quero gastar, toma esse dinheiro aqui. Eu não estou dizendo que toda vez que a gente agir dessa maneira, porque eu não negociei com Deus. Mas Deus quis me dar um sinal. Se você está em mim, e sou eu que vou te sustentar. Sou eu que vou estar na sua vida a todo momento. Não interessa se eu vou te dar agora, se vai ser daqui 30 dias. Não interessa. Então, Deus começa a mostrar para a gente aquilo que a gente acredita, que é a fé. Independente das circunstâncias. Realmente exercite. Deixe essa porta do crescimento e da compreensão acontecer na sua vida. Eu não sei o que você trouxe para essa semana, para o dia de hoje. Eu não sei se você acredita, você que é católico, nos sacramentos. Eu não sei se o seu sacramento da confissão está em dia. Enfim. Então, eu só queria deixar para vocês hoje esse meu testemunho. Um deles. Que Deus me mostrou. Eu estou com você. Pode confiar. Amém? Amém. E aí, pessoal, vamos encerrar? Para encerrar hoje, eu gostaria de encerrar com uma música, mas eu queria fazer que essa música se transformasse numa oração. Então você sinta a música
Preste atenção na letra, deixa ela entrar em você e vamos transformá-la numa oração. E toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Nós estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa semana a todos.